Muitos acham que investir é somente para as pessoas que são boas de números, que são para os gênios, mas é pelo contrário. Investir é para qualquer um e tem um lado que é muito mais humano em saber investir, em saber lidar com suas emoções, do que ser frio e analítico. Então por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, para te contar um pouquinho mais sobre estudos que vieram lá de 1952. Muito prazer, me chamo Matias, para quem não me conhece, e o intuito desse canal aqui é trazer conteúdos, te munir de informações de uma maneira leve, fácil, didática, com analogias e sem complicações, sem palavras difíceis, que é o que o mercado financeiro traz. Então vem comigo que nesse vídeo, até o final, vou te mostrar algumas heurísticas comportamentais dentro do mundo dos investimentos. Então, Gui, roda a vinheta. O objetivo das finanças comportamentais é entender as ilusões cognitivas que fazem com que nós, investidores e também pessoas que vão começar a investir, enfim, cometam erros sistemáticos quando avaliamos valores, probabilidades e também riscos. Mas, em outras palavras, as heurísticas mostram que nem sempre quando tomamos decisões racionais, mas sim são em efeito das ilusões cognitivas. Sempre quando se trata do nosso dinheiro, obviamente quase impossível não colocar um pingo de sentimento sobre isso, né? Sobre o nosso dinheiro, né? Então, a teoria das finanças comportamentais tradicional, ela diz que no postulado da racionalidade, os investidores eles processam corretamente as informações, né, quando a gente toma as decisões, quando eles tomam as decisões, mas já na teoria das finanças comportamentais, postula que os investidores eles levam algumas regrinhas práticas conhecidas também como as heurísticas. A teoria das finanças comportamentais tradicional, ela diz que no postulado da racionalidade, os investidores eles processam corretamente as informações, né, quando tomam decisões, quando a gente toma as decisões, mas já na teoria das finanças comportamentais, ela postula que nós, investidores, a gente leva regras práticas conhecidas como as heurísticas, né? E esse carinha aqui que está na tela, aqui em cima, que é o Harry Markowitz, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia lá em 1990, criou a teoria da seleção de portfólio. E então ele se dedicou para criar uma carteira com um retorno, com maior retorno e menor risco possível. Essa outra figurinha aqui, o Daniel Kahneman, que também ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, escreveu um livro que eu acho que é muito conhecido por aí, que ele é chamado Thinking Fast and Slow. Ele criou a teoria do prospecto ou perspectiva. A teoria diz muito sobre o comportamento humano nas decisões financeiras, em que nós humanos a gente prefere evitar perdas em vez de arriscar possibilidades de ganhos. Então agora que a gente entendeu um pouquinho mais das teorias, a gente vai entrar nas heurísticas, né, em que a teoria da perspectiva ela traz. Então como tem diversas teorias, eu vou trazer duas aqui que eu mais julgo comum e que eu gosto, tá? E aí, se vocês gostarem e quiserem que eu traga mais heurísticas comportamentais dos investidores, né, deixa aqui nos comentários, já aproveita, já deixa seu like, já se inscreve no canal, que quando você faz isso, o YouTube entende que é um vídeo bom, então ele vai pegar o seu like, ele vai entender que é um vídeo bom e ele vai levar para outras pessoas, ele vai entender que é um vídeo legal. Então, tô contando com o seu like. Acredito que a heurística mais forte seja a heurística da disponibilidade. Então ela diz que quando a gente toma decisões por influência de ocorrências, de eventos recentes na memória, experiências, elas mostram que exemplos de categorias mais numerosas elas são recordadas mais rapidamente do que categorias menos numerosas. Então, ou seja, né, quando a nossa mente ela define uma probabilidade de certo evento que pode acontecer, ocorrer, tendo em base com eventos passados parecidos. Então, vou te dar um exemplo da vida real, por exemplo, que eu passei. Quando comecei a comprar um pouco mais de ações, acho que em 2018, 2019, na época mais de IPO, todos os IPOs que aconteceram, eu comprava os IPOs, a ação subia, tem uma ação que eu lembro muito bem que chamava Aeres 3, que é de pá eólica.
ela abriu o seu IPO. A IPO é quando uma empresa vai ao público, né, para a gente poder investir nela. Então, ela abriu o seu IPO num preço de 6 e pouquinho. Em 2 semanas ela foi para o preço 12, então praticamente dobrou. Eu dobrei o preço. E 3, 4, 5 semanas, alguns meses depois, ela caiu para 8, 9, subiu um pouco para 11. E hoje, passados uns 2, 3 anos, ela está no preço de 1 e pouquinho. E eu quis pegar esse exemplo porque não só nesse IPO aqui, outros IPOs que eu investi, por exemplo, em outro IPO que eu investi foi na BR Partners, acho. Ele começou com um preço de 15, foi para 28, praticamente dobrou também, e hoje ele está no preço de 14, um pouco abaixo do que foi aberto o capital. Então, essa é uma das heurísticas que eu tenho com o IPO. E agora, falar do meu exemplo, eu peguei 2 exemplos para vocês refletirem um pouco. Então, vamos agora para a gente entender um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais fácil. Então, facilidade de lembrança, ou seja, quando a gente compra alguma ou algumas ações após ler em uma revista que o lucro dela bateu o recorde. Vender ou não comprar ações de uma companhia aérea após ler que uma aeronave caiu. Então, são eventos que ficam na nossa cabeça, que mexem com nossa decisão e está muito mais ligada ao nosso subconsciente do que a gente pode imaginar. E pensando nesse exemplo, quis trazer outra heurística aqui, que é uma heurística também que é muito conhecida quando se estuda, né, as heurísticas, é a heurística da representatividade. Essa heurística aqui, ela é trazida aos investimentos, que é uma heurística que se encaixa muito com os últimos 2 anos de mercado, que é na minha opinião. Imagina que você tenha investido pela primeira vez na Bolsa de Valores uma semana antes de estourar o caso de Covid lá em 2020, março de 2020, que você trabalhava na XP ainda. E no dia que ocorreu o desespero, o lockdown, né, a quarentena, etc., a peteca chegou a cair mais de 20% em um dia, ocorrendo o famoso Circuit Breaker. O Circuit Breaker, para quem não conhece, é um mecanismo da Bolsa Brasileira que ela para a negociação das ações quando o Ibovespa cai primeiramente 10% e ela para durante 30 minutos. E aí, se ela cai 15%, ela para 1 hora. E se ela cai mais que 15%, 20%, que ela chega a 20% de queda em um único dia, ela para por tempo indeterminado. Mas só foi para você entender aqui o que eu estou falando. Enfim, então que você tenha colocado seu dinheiro em uma empresa e que ela tenha despencado 10, 15, 20%. Da noite para o dia. Obviamente, como eu falei no início do vídeo, por ser sua primeira vez, a experiência negativa ela faz com que você fique pessimista, né, para investir na bolsa novamente, que é um evento muito forte. Você bota seu dinheiro e perde 20% da noite para o dia. Então a gente consegue entender um pouquinho mais essa heurística, explicar essa heurística da representatividade e como desistir de investir em ações, porque as suas experiências negativas, elas afetam sua cabeça de uma maneira muito mais forte do que você pode imaginar. E eu botei esse exemplo que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha investido num fundo de ação, foi uma semana antes de estourar o Covid, o lockdown e tudo mais. Eu tinha botado um dinheiro nesse fundo que estava performando super bem. Uma semana depois caiu 15, 20%. E, enfim, a gente tem que lidar com isso, né? Porque a gente não consegue prever, ninguém consegue prever o mercado, ninguém previa que ia estourar uma quarentena, que ia dar uma das maiores crises que a humanidade já passou aí também. Enfim, foi uma coisa que aconteceu comigo que eu quis trazer aqui um pouquinho mais para a heurística. Então, basicamente, nós, né, que somos seres humanos, a gente sofre com essas coisas, a gente apoia o nosso repertório pessoal para julgar uma coisa, né? Pessoa ou situação. Mas calma que eu vou te explicar um pouquinho mais para ficar mais fácil. Então, a gente padroniza características, né, de modo que a gente sempre tem um parâmetro para que a gente sempre use ele nos momentos mais difíceis. Então, se liga nesses 2 exemplos aqui que eu peguei para vocês. Um bicho tem um alto rugido? Bom, da última vez que encontrei algo parecido, eu quase perdi a perna. A água está com um tom esverdeado? Da última vez que bebi algo assim, passei mal por uma semana. Eu gosto desses 2 exemplos aqui porque são exemplos que de alguma maneira, sempre que a gente cresce, né, a gente passa por alguns momentos marcantes na vida, que são parecidos com esses 2, mas o engraçado é que na vida de adolescente, entrando na vida de adulto, né, normalmente a gente tem que tomar decisões ligadas a relacionamentos, a escolha de carreira, a escolha de faculdade, estudos, investimentos, mas a gente sempre segue usando a heurística da representatividade em tudo que a gente faz. Mas tudo que é bom dura pouco, galera, infelizmente. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever e me conta aqui nos comentários se você quer que eu traga outras heurísticas comportamentais para vocês,
para que a gente consiga entender um pouquinho mais dos comportamentos quando a gente investe, enfim, como que a gente toma decisões, né? E isso é tudo muito importante para a gente entender a nossa cabeça, entender, aprender também com o erro dos outros, né? Porque é isso que as pessoas espertas fazem. Um abraço e até o próximo vídeo.